Bem-vindos a esta nossa análise aprofundada. Hoje a gente vai olhar para Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. Cidade famosa pelos doces, né? A capital nacional do doce. Só que tem uma coisa bem interessante acontecendo por lá. Uma transformação ligada ao Pelotas Parque Tecnológico. E até pintou um apelido curioso, Candy Valley. Soa familiar, né? A gente recebeu um material bem completo sobre isso, focado no que estão chamando de smartificação. Quer dizer, como a cidade e a região estão tentando ficar mais inteligentes, mais conectadas. E a nossa missão aqui é tentar entender como esse parque está mexendo com Pelotas. Será que está diversificando a economia para além do doce? Como isso se liga com o que está rolando em tecnologia hoje? Vamos usar umas lentes de análise aqui, um modelo e umas ideias da geografia para investigar esse tal de Candy Valley. O que tem nesse doce tecnológico, hein? Exato. E para a gente organizar a conversa, vamos usar um quadro com algumas dimensões, sabe? Baseado nos estudos sobre territórios inteligentes, como o de Mendonça Covas e Covas, e também trazer umas ideias de geógrafos como o Milton Santos, o Rogério Heisberg. Não para complicar, viu? Mas para ajudar a gente a ver que isso é bem mais que só botar tecnologia. É uma reorganização profunda do lugar mesmo, das relações. Ótimo. Então, por onde a gente começa essa história de smartificação em Pelotas? Imagino que, como em muito lugar, começa tentando fazer a prefeitura funcionar melhor com tecnologia, né? O básico. Precisamente. A primeira camada que a gente pode olhar é essa aí, otimização. Fazer a máquina pública ser mais performática, digamos. E em Pelotas tem um ator-chave nisso, que é a Companhia de Informática de Pelotas, a Coimpel. E o interessante é que ela fica fisicamente lá dentro do Parque Tecnológico. Opa, peraí. A Companhia de Informática da Prefeitura, dentro de um parque de inovação com startup e tudo, isso é comum? Muda alguma coisa? É uma sacada estratégica interessante, né? A Coimpel é antiga, de 89, cuida dos sistemas da prefeitura. Mas estando lá no parque, a troca com o pessoal da inovação fica mais fácil, mais direta. E eles se modernizaram, criaram um data center municipal novo e desenvolveram plataformas importantes. O painel Covid-19, por exemplo, foi deles. Crucial para dar transparência na pandemia, né? Faz sentido. E na prática, o que essa otimização trouxe de bom? Assim, para o dia a dia da gestão, do cidadão. Menos fila, mais agilidade. Olha, os ganhos são claros. Eficiência interna, né? Redução de custo em algumas coisas, serviços digitais rodando 24 horas. Mas acho que o ponto-chave é a transparência. Tem sistemas, por exemplo, que permitem acompanhar online o andamento de obra pública, ver como o dinheiro está sendo gasto. Isso dá mais poder para o cidadão, né? E força uma gestão melhor. E o que é fascinante aqui, se a gente pega o Milton Santos para pensar junto, é como essa infraestrutura de tecnologia, os data centers, os sistemas, a rede, vira a base que organiza cada vez mais a vida na cidade. Ele chamou isso de meio técnico científico e informacional. Mas ele sempre alertava, né? Essa racionalidade técnica, essa eficiência, só ganha sentido de verdade se ela se conectar com o que ele chamava de inteligência emocional do lugar. Quer dizer, a tecnologia tem que fazer sentido para as pessoas, tem que ser abraçada pela comunidade, não só imposta de cima. Nesse diálogo, sabe? Nossa, essa ideia de conectar tecnologia com o sentimento do lugar é muito boa. E a colaboração, porque um parque tecnológico não vive só de computador, né? Precisa de gente trabalhando junta. Isso leva a gente para outra dimensão, imagino. Sem dúvida. A segunda dimensão que a gente pode explorar é a provisão mutualista, que é exatamente sobre isso. Cooperação, gestão compartilhada de recursos, parcerias. O jeito como o Pelotas Parque é governado já mostra isso. Ele não é só da prefeitura, ou só da universidade. Ah, é? É aquele modelo da quádrupla hélice que falam governo, universidades, empresas e a sociedade civil juntas. Isso, exatamente. Quem toca o dia a dia é a Tecnosul, uma associação privada sem fins lucrativos. Mas no conselho dela tem gente de todo lado. A UFPEL, a prefeitura, a associação comercial, sabe? Todo mundo tem voz ali. Isso já manda um recado. O parque é um bem comum da região, um projeto de todo mundo. Legal.
E tem algum projeto específico que nasceu dessa união e que mostra bem como funciona na prática? Tem um que é bem emblemático, sim, o Hub de Inovação em Saúde e Biotecnologia. Esse projeto surgiu ali por 2022, é uma parceria forte mesmo, junto ao UFPEL, uma empresa grande da área médica que está lá, a LifeMed, o APL Saúde. APL? O que é isso? É o Arranjo Produtivo Local. Basicamente um grupo de empresas e instituições que trabalham com saúde na região, sabe? E ainda tem a prefeitura e uma fundação local, a Delfim Mendes. Todo mundo junto. Nossa, que time! E o que eles vão fazer juntos? Ajudar a transformar o setor não só em Pelotas, mas no estado todo. É um projeto coletivo, pensando no desenvolvimento regional. E aqui a gente vê bem aquela ideia de multiterritorialidade do Rogério Heisberg, sabe? O Hub cria um tipo de território-rede. Ele conecta esses atores diferentes, universidade, empresa, governo, que têm lógicas diferentes, mas que se juntam por um objetivo comum. E essa rede vai além de Pelotas. Eles colaboram com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com o IFSU, que é um instituto federal. É quase um federalismo cooperativo na prática, sabe? Mostrando que dá para inovar de forma descentralizada, colaborativa. Era algo que o Wilton Santos defendia para evitar que o conhecimento e os recursos ficassem muito concentrados num lugar só. Essa base de colaboração entre as instituições é super importante. Mas como isso chega lá na ponta? No empreendedor que está começando, no estudante, no cidadão comum. Aí entram as plataformas digitais, né? É aqui que o Candivale entra com mais força. Exatamente. A terceira dimensão que a gente pode olhar é a plataforma colaborativa, que são essas interfaces digitais, muitas vezes feitas ali mesmo, em Pelotas, sabe? Que conectam essa galera toda e ajudam a formar o que os autores chamam de uma sociedade multilocal em rede. E o movimento Candivale é tipo uma plataforma dessas? O Candivale, que virou associação em 2023, funciona muito como essa plataforma de conexão, sim. O nome já entrega, né? Essa mistura de Vale do Silício com o Doce. É muito bom esse nome. A intenção: conectar a ambição de tecnologia com a raiz local. E um dos objetivos deles é justamente ser esse ponto de encontro digital também para startup, estudante, investidor, quem mais tiver interesse no ecossistema, para facilitar achar informação, achar oportunidade. Mas não é só ele, né? A própria prefeitura tem lá o portal de dados abertos, tem sistemas para acompanhar projetos, aquele painel Covid que a gente falou foi um exemplo de plataforma que informou e também, de certa forma, engajou as pessoas. São ferramentas que podem ajudar a ter uma cidadania digital mais ativa. E pensando mais no lado de negócio, de formação, que outras plataformas se destacam por lá? Olha, tem o programa InovaPel, que faz eventos de inovação. Eles usam bastante plataforma digital para inscrição, para divulgar, até para interagir nos eventos que são híbridos, parte online, parte presencial. Um exemplo recente foi o Verão com Inovação 2025, lá no parque. Ofereceram mentorias de graça, workshops práticos. Teve um de inteligência artificial com o vice-presidente do Candivale, o Gabriel Maciel. E todo o agendamento era online. Isso facilita muito o acesso, né? Aí a gente volta para a multiterritorialidade, o espaço físico do parque e o virtual das plataformas se completando. As pessoas circulam entre eles. E aqui, aquela ideia do Milton Santos é chave. Equilibrar as verticalidades, que são as redes técnicas globais, a tecnologia pura, com as horizontalidades, que são as relações locais, a confiança, a troca de conhecimento ali no lugar. O objetivo dessas plataformas não devia ser só consumir tecnologia passivamente, né? Mas sim estimular que as pessoas criem soluções juntas, que resolvam os problemas dali mesmo. Faz todo sentido. Se a tecnologia conecta e a colaboração une, como é que o conhecimento é criado e compartilhado nesse ambiente todo? Isso nos leva para a ideia de um ambiente formativo, é isso? Perfeito, essa dimensão foca exatamente nisso. Como o parque e o que está em volta dele se tornam um lugar de aprendizado constante, onde o conhecimento é produzido junto. A chave aí é a sintonia forte entre as universidades e as empresas. E é interessante notar que todas as instituições de ensino superior de Pelotas estão envolvidas com o parque de algum jeito. Ele funciona quase como um braço dos campi, sabe? Imagino que a incubadora Conectar, da UFPEL,
que fica lá dentro, seja um exemplo central disso, né? Sem dúvida. A Conectar está no parque desde 2017. Já ajudou dezenas de projetos de startup, desde a ideia inicial até a empresa crescer. Hoje tem várias empresas incubadas lá. Isso cria um fluxo muito interessante. O estudante aplica na prática o que aprendeu na aula, em desafios reais. E o empreendedor tem acesso ao laboratório, a professor, a conhecimento científico. É a coprodução de conhecimento acontecendo ali, na veia. A universidade forma fora da sala e a startup nova com a ajuda da academia. A gente pode pensar nisso como um laboratório vivo. Tem autores que falam em cidade educadora ou até território currículo. O aprendizado acontece em todo lugar, pela interação entre as pessoas. O parque vira parte desse currículo vivo da cidade. E além da incubadora, que outras iniciativas de formação chamam a atenção por lá? Aquelas maratonas para criar soluções rápidas e desafios para estudantes. Teve um bem legal em 2023, o desafio START, Inovação para a Juventude. A garotada foi desafiada a criar a solução tecnológica para problemas deles mesmos. Arrumar emprego, ter lugar para se encontrar, usaram até Discord para organizar as equipes. É o famoso aprender fazendo. E aquele workshop de IA que a gente falou antes também entra aqui. É trazer conhecimento de ponta e fazer ele circular localmente. Isso tem tudo a ver com o que o Heisbert chama de enraizamento múltiplo. Você forma uma comunidade ali que pratica, que aprende junto, que está ancorada em Pelotas, mas que ao mesmo tempo está ligada no que acontece no mundo. O presidente do Ken Valley mesmo falou que um foco deles é a formação de novos agentes. Isso é fundamental para segurar os talentos na cidade, né? Para fortalecer essa identidade de Pelotas como um lugar de conhecimento, mas sem perder a alma, a história dela. Ok, então a gente já viu otimização, colaboração, plataformas, formação. Como é que essas peças todas se encaixam? Como isso vira um motor para o desenvolvimento de Pelotas e da região? Aí a gente chega na ideia de um ecossistema sistêmico. Exatamente. Essa é a visão do todo. É quando essas iniciativas todas começam a funcionar juntas, de forma integrada, como se fosse um sistema mesmo. E tem uma estratégia clara por trás, guiando para o desenvolvimento do território. Deixam de ser ações soltas, sabe? Viram parte de um plano maior para transformar a economia e a sociedade local, e até regional. E Pelotas já pode ser vista assim, como um ecossistema funcionando de forma integrada? Que sinais a gente tem disso? Olha, sinais são fortes sim. Tem dados, mesmo que de uns anos atrás, tipo aquele mapeamento Gaúcho Tech Mining de 2019, que já colocavam Pelotas como a quinta cidade do Rio Grande do Sul com mais startups. Se a gente olha o mapa das fontes, ela se destaca bem ali na metade sul do estado. Isso não acontece por acaso, né? É resultado da combinação dessas coisas que a gente falou. As universidades gerando pesquisa, formando gente, o parque tecnológico dando a estrutura física, o ambiente para negócio, o governo local apoiando, uma cultura de empreender que vem sendo estimulada e a presença de entidades de apoio importantes, tipo o Sebrae, a Associação Comercial de Pelotas, a ACP, até investidores começando a olhar para lá. E a formalização de redes como o Candy Valley e a gestão compartilhada pela Tecnosul ajudam a amarrar essas pontas todas, a fazer o sistema conversar. Mas existe uma estratégia definida? Setores que eles estão olhando com mais atenção? Sim, existe um foco. Eles miram em áreas que consideram ter mais potencial ali na região. Tecnologia da informação e comunicação, o famoso TIC, né? Saúde e biotecnologia também, e a tal da indústria criativa. Aquele hub de saúde que a gente detalhou é um exemplo perfeito dessa estratégia em ação. Ele não é só uma parceria legal. Ele busca criar o que chamam de uma nova economia de aglomeração em saúde. Atrair empresas, gerar emprego qualificado e, claro, no fim das contas, melhorar o serviço para a população. O superintendente de inovação da UFPEL, o Vinícius Campos, resumiu bem numa fala. A meta é fazer a região ser conhecida não só por vender commodity, mas por exportar conhecimento. Essa fala pega bem a essência dessa transição sistêmica. Pelotas, que tem essa base forte na agroindústria, nos doces, está buscando entrar também no que o Milton Santos chamaria de circuito superior da economia, aquele que roda com informação, tecnologia, finanças. E a infraestrutura está indo junto. Além do data center municipal, tem investimento em conectividade,
Já se pensa em aplicar em internet das coisas, IoT, usar redes específicas tipo LoRa para sensores na cidade. E, recentemente, Pelotas foi selecionada pela FINEP, que é a Agência Federal de Inovação, numa chamada para parques tecnológicos. Isso pode trazer uma grana boa, até uns 20 milhões de reais para expandir essa capacidade tecnológica, para aumentar o que Santos chamava de rugosidade técnica do espaço. O território fica mais equipado para funções mais complexas, entende? Esse ecossistema todo, com tanta gente diferente junta, parece ser forte, resiliente. Não tem o risco de desandar se alguém importante sair? Então, essa diversidade de gente envolvida é, na verdade, uma força, uma fonte de resiliência. O fato de ter uma coalizão ampla, que inclui até o AAB local, a Câmara de Vereadores, cooperativa de crédito que entrou no Candivelli, isso tudo torna o sistema menos dependente de uma única pessoa ou instituição. Essa mistura de ter uma visão, uma estratégia, juntar os atores certos e diferentes e investir na infraestrutura que dá força para o projeto de desenvolvimento a longo prazo. Entendi. Mas e a alma de Pelotas nisso tudo? Cadê o doce? Como essa inovação toda conversa com a cultura local, com a identidade doceira? Isso leva a gente para outra dimensão, né? A da cultura e performatividade. Fundamental essa dimensão. Nenhum projeto de transformar um lugar se sustenta se não levar em conta a cultura, o imaginário das pessoas, os símbolos que dão sentido àquele lugar. Essa dimensão olha justamente para isso. Como a inovação se conecta ou tenta se conectar com a identidade local. E em Pelotas, essa busca pela conexão parece ser bem ativa, bem consciente. O nome Candy Valley já é o maior exemplo disso, né? Quase uma bandeira fincada ali. Totalmente. É uma jogada de branding, né? Muito esperta. Pisca o olho para o Vale do Silício, mostra que tem ambição global, mas ao mesmo tempo se ancora com força total na identidade local, nos doces. E não ficou só no nome, não. Olha que forte. O lançamento oficial do movimento Candy Valley foi durante a Fena Doce de 2023, a maior festa da cidade. Dentro de um espaço que eles chamaram de Arena de Inovação. Assinar o termo de compromisso ali no meio da festa do doce. Foi um ato performático, né? Foi quase como dizer, olha, a inovação agora faz parte da nossa cultura, é tão nossa quanto os doces. Isso ajuda a criar um sentimento de que é algo de todo mundo, um ethos coletivo. Até a arquitetura do Parque Tecnológico parece querer conversar com isso. O prédio principal tem umas referências ao trabalho do Eladio Dieste, um engenheiro uruguaio famoso por usar tijolo aparente de um jeito muito bonito. É aquele prédio genérico, espelhado, que a gente vê em tanto parque tecnológico por aí. Tem um esforço de dialogar com a história, com a cara da região. Usando a linguagem do Milton Santos, eles estão pegando as rugosidades do passado, as marcas do tempo no espaço e usando na construção do futuro. A cultura vira matéria-prima para inovar. Que demais! E como essa mistura de cultura e tecnologia aparece em ações práticas, além do nome e do prédio? Teve um exemplo fantástico que foi o Hackathon Quente Challenge na Fena Doce de 2024. O desafio era claro: juntar a tecnologia com a tradição do doce. As equipes tiveram que ir lá, conversar com as doceiras tradicionais, entender a vida delas, os desafios, antes de propor alguma coisa. E daí saíram umas ideias muito legais, tipo um aplicativo para ajudar a organizar as filas nas bancas de doce, que foi o vencedor, o FenaFood, e até uns projetos para criar experiência sensorial com doce ou jogo. É a inovação acontecendo ali, no palco da cultura local e se alimentando dela. É uma coprodução cultural e tecnológica. E tem também um esforço mais antigo, que vem desde eventos lá de 2013, tipo cidades digitais, para ir criando essa cultura de criatividade, de empreendedorismo na cidade. Tenta-se ativar o que alguns autores chamam de inteligência emocional do território. Fazer com que o desenvolvimento tecnológico seja visto como uma causa de todo mundo, algo que mexe com as pessoas afetivamente. O próprio nome, Candy Valley, tem essa carga, né? E quando isso acontece, a chance de a comunidade abraçar os projetos, de diminuir a resistência, é maior. Mas aí sempre fica aquela pulga atrás da orelha. Essa cultura de inovação toda, super celebrada, não corre o risco de criar gente de fora? Novas exclusões? Quem não entra nesse Candy Valley? É o risco que está sempre aí, né? A crítica que a geografia sempre faz.
A tecnologia e a inovação podem, sim, aprofundar a desigualdade se não tiver um olhar muito atento para incluir todo mundo. Pelotas parece estar atenta a isso. Incluiu a sociedade civil no Candy Valley, tem iniciativas voltadas para a juventude, para a inclusão digital na agenda deles, mas é um equilíbrio muito delicado, um desafio que não acaba. Como garantir que o brilho da cidade inteligente, do Candy Valley, vire qualidade de vida para todo mundo mesmo, e não só para quem já está mais conectado? E isso leva a gente direto para a última peça desse quebra-cabeça, a agenda comum. Como é que essa turma toda, com essas estratégias, se alinha numa visão de futuro única para Pelotas? A agenda comum é justamente isso. É o conjunto das ações, das estratégias que tentam alinhar o governo, a academia, as empresas e a sociedade civil em torno de um projeto de futuro para o lugar, para guiar essa transição digital, essa smartificação. É como se fosse o plano diretor dessa transformação toda. E o Pelotas tem essa agenda clara. Quem que puxa isso? Olha, parece que sim. Tem uma estratégia de inovação que sai do próprio gabinete da prefeita, da Paula Mascarenhas. Tem uma equipe lá focada nisso. As prioridades são bem definidas. Melhorar a governança usando o digital, empurrar o desenvolvimento econômico com inovação, dar mais transparência, e a cidade também busca se conectar lá fora. Participa de redes internacionais, tipo uma da OCDE para cidades inovadoras, vai a evento grande como o Smart City Expo, mostra que quer estar nesse jogo global. E a gestão do parque pela Tecnosul também ajuda a consolidar essa parceria público-privada para botar a agenda para funcionar. E no nível local regional, a formalização do Candy Valley em 2023 foi um marco importante para essa agenda comum. Aquele termo de compromisso que um monte de instituição assinou, funciona como um pacto mesmo. Define as prioridades que todo mundo concorda, tipo educação para empreender, segurar talento aqui, atrair investimento, incluir digitalmente. E firma um compromisso de um ajuda o outro. Então não é só um papel assinado. A agenda aparece em ações reais que continuam. Exato. A gente vê isso na busca por dinheiro para aumentar a infraestrutura, como no caso do Hub de Saúde via FINEP, na organização regular de eventos que juntam todo mundo do ecossistema, como o Inovapel, que já tem edições futuras planejadas, no estímulo para criar startup nas áreas que eles definiram como chave, TIC, saúde, criatividade, e no fomento geral dessa cultura de inovação que a gente já falou. A continuidade desses programas mostra que tem um planejamento de médio e longo prazo. E essa agenda tem um braço regional bem claro também. Pelotas não está pensando só nelas mesma. Tem conversa com cidade vizinha, seja por consórcio, seja pelo APL da saúde, que pega a região toda, ou colaborando com o Parque Tecnológico de Rio Grande, que é ali perto. É como se a região sul do RS estivesse tentando se fortalecer junta no mapa da inovação. Instituições que atuam na região toda, como o IFSU, o Sebrae RS, são parceiras no Candy Valley. É a construção do que o Heisberg talvez chamasse de uma macrotessitura territorial, um território inteligente que vai além do limite do município. Pelotas está, de certa forma, dividindo a receita do doce, com tecnologia. E a preocupação com a inclusão social, ela está nessa agenda de futuro também. Sim, ela aparece como um pilar importante. Iniciativas como aquele Desafio Start para a Juventude ou ter um eixo de inclusão digital em eventos passados mostram essa preocupação. A própria Secretaria de Desenvolvimento tenta juntar as políticas de gerar renda, de capacitar as pessoas, com essa agenda de inovação. O objetivo que eles declaram é buscar uma transição digital que ande junto com a justiça social, que valorize o território como um todo, mirando aquele ideal de cidade inteligente que seja sustentável, inclusiva. Mas sempre sabendo dos desafios, né? Como a tal da fratura digital, que ainda existe e é um problema sério. Então, para a gente amarrar tudo que a gente explorou aqui, Pelotas está claramente tentando reescrever um pouco da sua história, né? Sem apagar o passado do Ciro, claro. O Pelotas Parque Tecnológico, esse movimento Candy Valley, são os personagens principais dessa tentativa de misturar a tecnologia de ponta com a identidade local. E com isso estão tentando colocar a cidade como um ponto importante na rede de inovação do sul do Brasil. É uma dinâmica muito interessante de acompanhar. A tecnologia não está chegando como uma coisa de fora imposta, mas está sendo usada para tentar redesenhar o território, criar novas atividades econômicas, sociais e para conectar Pelotas com redes maiores. E, ao mesmo tempo, tem esse esforço consciente
para essa conexão não apagar os laços, a identidade daqui. É uma busca por um novo lugar no mapa econômico e cultural do país. E isso deixa a gente com uma provocação final para pensar. Será que esse modelo Candy Valley, que busca tanto se enraizar na cultura local, nessa mistura de doce e chip, será que ele pode ser um caminho mais humano, talvez até mais forte, mais resiliente, para cidades que querem se tornar inteligentes, em comparação com aqueles modelos mais genéricos, que às vezes parecem meio importados? Ou, olhando por outro ângulo, à medida que Pelotas vai se integrando mais e mais nessas redes globais de tecnologia, de investimento, como é que ela pode garantir que a sua identidade única, essa doçura cultural que marca a cidade, não acabe se perdendo, sendo diluída nesse processo todo? Fica aí a reflexão para todo mundo. A gente agradece muito por terem acompanhado essa análise com a gente. Esperamos ter despertado a curiosidade sobre essas transformações lá em Pelotas. Até a próxima.